Boa noite. Vamos lá para mais uma live de segunda. Vou falar com vocês um pouquinho hoje sobre como exportar a foto tanto no Lightroom quanto no Photoshop. As pessoas sempre têm essa dúvida como fazer para exportar a foto corretamente, qual o tamanho, qual a configuração. E a questão não é nem essa. Às vezes a pessoa até entra na internet, acha um vídeo, vai lá, copia, cola as configurações e na hora que vai fazer, só copia e cola, mas não deixa isso salvo e depois não consegue dar continuidade, né? Da próxima vez que vai entrar para poder exportar as fotos, se perde na configuração. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá bom? Eu vou colocar aqui uns slidezinhos também para ajudar vocês a se guiarem. Só um pouquinho de pegar o negócio aqui. Ao vivo é assim. Olá, olá, pro pessoal que tá entrando. Boa noite, gente. Oi, oi, oi. Bem, deixei uns slidezinhos aqui para vocês, pra gente falar um pouquinho sobre as configurações, né, do Lightroom e do Photoshop. Pessoal, igual semana passada, eu tô ao vivo no Instagram e eu tô ao vivo também no YouTube, tá? youtube.com.br/Carla Toscano. Depois eu vou dividir a tela com vocês e aí no YouTube é melhor de ver. Pronto. A conexão aqui no YouTube tava meio travando. Acho que voltou. Boa noite, pessoal, tudo bem? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre configuração no Lightroom e no Photoshop, né? Porque as pessoas às vezes reclamam que vão exportar foto, exporta no tamanho errado, perde qualidade, fica craquelado, fica o cabelo, principalmente quando tem cabelo loiro, fica uns fiapinhos assim, meio estranhos. Tudo isso porque a foto não foi exportada ou no perfil de cor certo, ou no tamanho certo. E aí o que acontece? Quando eu exporto uma foto que ela está muito grande, ela tem muitos pixels, né? Pixel é aquele quadradinho bem pequenininho que forma a imagem. Então, a imagem é formada por vários mil pixels por polegada. A polegada é o tamanho de 1 polegada. Então, dentro daquele tamanho de 1 polegar, tem não sei quantos mil pixels. Quanto menos pixels tem, sinal que a imagem ela é pequena. Se eu vou ampliar depois essa imagem, ela fica uma imagem distorcida. Mesma coisa o contrário. Se eu exporto uma imagem muito grande, com muitos pixels, e depois eu jogo ela no Facebook, no Instagram, num site, o que o site vai fazer? Ele vai pegar essa imagem e ele vai comprimir essa imagem. E aí nessa compressão ele pode apagar ou apertar ali algum outro pixel que você não queria que sumisse, né? Deixa eu dar uma olhada aqui também no chat do YouTube, a gente está ao vivo também lá no YouTube, eu vou daqui a pouco dividir umas telas e aí lá no YouTube vai aparecer, tá? Então quem quiser assistir por lá também tem essa experiência, ou então depois lá também vai ficar gravado, aí volta e vai anotando tudo, porque vai ser bem legal o conteúdo de hoje. Além de eu ensinar vocês, né, como que vocês vão exportar da maneira correta, eu vou ensinar vocês a deixar salvo um preset. Eu não sei se vocês sabem, mas vocês conseguem no Instagram, desculpa, vou colocar o celular no vibra, que tá aqui, e aí desconcentra. Pronto. Eu vou ensinar vocês como que vocês podem deixar salvo um preset para vocês exportarem sempre as suas fotos. Então, vocês não precisam cada vez que vai lá exportar, fazer todas as configurações de novo. Agora eu vou exportar para as redes sociais. Aí vai lá e faz todas as configurações de novo. Então, a gente vai aprender hoje a fazer um preset para o Lightroom de exportação e também uma action para o Photoshop. Tá bom? Vamos lá? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem ir falando. Ó, para vocês verem, aqui fica bem ruinzinho de enxergar, mas eu vou falando para vocês. Vocês vão anotando aí e depois dá pra
para ver também lá no Instagram. No Instagram não, gente. O que está acontecendo comigo hoje? Foi. Então, eu vou mostrar para vocês quais são as configurações para a gente fazer em cada local e o porquê que é cada nomezinho desse, tá? Então, quando a gente vai exportar uma foto, o que a gente precisa entender? O que é o pixel, né? Que eu já expliquei para vocês, que é aquele quadradinho que forma a imagem, e como que a gente vai redimensionar corretamente essa imagem, ao invés de deixar que o programa faça isso automático, tá? Então, lá no Lightroom, quando eu vou exportar a minha foto, eu tenho aqui no primeiro slider o local de exportação. O que é o local de exportação? É aonde que essas fotos que você está exportando, elas vão ficar salvas, tá? Então, eu deixo já salvo nesse meu preset, que eu vou ensinar vocês a fazerem, aonde que as fotos vão parar. E eu deixo sempre na mesma pasta da original. Então, eu falei para vocês um pouquinho na live da semana passada, que a gente falou sobre nuvem, que eu tenho uma pasta para cada trabalho. E aí eu deixo dentro dessa pasta do trabalho os arquivos em RAW, eu deixo o catálogo do Lightroom e eu mando que o Lightroom exporte para a mesma pasta da original, assim eu não vou perder os arquivos, eu sei exatamente onde eles foram salvos. Se eu não coloco isso, eu mando para, sei lá, uma pasta de arquivo, uma pasta de documento, né? Fica um pouco mais difícil depois eu conseguir achar esses documentos, né? Aonde que foi que eu salvei essas fotos. Então eu deixo sempre na mesma pasta que é original e eu tico, né? Essa informação, colocar na subpasta redes sociais. Por quê? Além dele exportar na mesma pasta que as originais, ele já vai criar uma pasta escrito redes sociais. Então as fotos elas já estão salvas ali naquele local e com o nome da exportação que eu fiz. Exportação, no caso, para redes sociais, tá? Nomeação de arquivo, tem um sliderzinho de nomeação de arquivo. Eu não uso esse slider porque, como eu edito foto de outros fotógrafos, as fotos elas vão com o mesmo nome. Mas se você quiser exportar e renomear ao mesmo tempo, você pode fazer isso por aqui. Vídeo a gente não usa, né? E configurações do arquivo. Então isso aqui é bem importante. Eu vou exportar em que tipo de arquivo? Em JPEG. Qualidade sempre 100%. Espaço de cor sRGB, tá? Isso é muito importante também, eu exportar no espaço de cor correto. Eu tenho um vídeo meu lá no Instagram, no IGTV da Bank, falando sobre a diferença dos espaços de cor, né? O que é o espaço de cor sRGB, o que é o Adobe RGB, então não vou me prolongar tanto. Se vocês quiserem depois dar uma olhadinha lá na @BankBrasil, tem esse vídeo eu falando sobre os espaços de cor, tá? Espaço de cor sRGB e do lado tem um quadradinho escrito limitar tamanho do arquivo A. Não deixa isso ticado. Muita gente erra aqui porque coloca para limitar o tamanho do arquivo e aí o arquivo, em vez de ficar com 2 MB, ele vai ficar com 100K. Ele vai ficar o tamanho que está ali. E em que momento que eu posso utilizar isso? Sabe quando você vai exportar, que aí o site está falando que só aceita arquivos até 80K, até 100K? Aí você pode fazer isso que ele vai comprimir o arquivo para ficar desse tamanho, tá? Dimensionamento de imagem. Para a gente exportar para as redes sociais, lembra que eu falei dos pixels, que a gente tem que redimensionar eles? Aí aqui você pode deixar o dimensionamento de imagem selecionado. E aí você vai colocar essas configurações. Aresta longa. O que é aresta longa no final das contas? Então vocês estão vendo que aqui eu estou dentro de um quadradinho, né? Então eu tenho a parte mais longa, no caso aqui essa imagem está na vertical, então a parte mais longa é a aresta longa. E aí aqui é a parte mais curta. Então você vai sempre redimensionar a imagem, o restante ele faz automático. Pela aresta longa. Isso para a imagem que seria 10x15, né? Redimensionada, a imagem original só redimensionar. Porque para Instagram, para os stories, eles têm todas umas configurações específicas. Tá? Hoje eu estou falando de configuração de uma imagem, o tamanho original dela, só para a gente redimensionar. Depois tem um post que eu fiz faz pouco tempo,
falando quais eram os tamanhos das publicações, né, para o feed, para o stories, para o IGTV, então são todas configurações diferentes, mas não é disso que a gente está falando agora. Então você vai colocar sempre na aresta longa, tá, o tamanho, e vai mandar redimensionar. E aqui, para exportar para redes sociais, eu deixo 120 pixels por polegada, pode deixar um pouco menos também, mas isso daqui ele não vai fazer diferença, porque dentro da aresta longa vai ter 2048, que é o tamanho final ali da sua imagem, tá? Então você sempre coloca desta forma, isso para as redes sociais. E a nitidez de saída. Eu tenho 3 tipos de nitidez que eu posso aplicar na minha imagem. Eu tenho a nitidez de entrada, que é a nitidez inicial que eu coloco ou no Camera Raw ou lá no Lightroom. Eu tenho a nitidez pontual, a nitidez artística, que geralmente eu coloco no Photoshop, que dá aquela nitidez no olho, aquela nitidez na boca, no cabelinho do bebê. Isso é nitidez pontual ou artística. E eu tenho a nitidez de saída. Então, no caso, a nitidez de saída vai ser para a tela, porque eu estou ensinando vocês a exportarem para as redes sociais, tá? Então, ela já vai sair com um pouco mais de nitidez, para na hora que ela for vista na tela, dar aquele tchan na imagem, tá? Então, esse é para as redes sociais. Vou ensinar vocês agora alta resolução. Então, eu deixo no meu preset, né, vou ensinar vocês a fazer, já pronto a pastinha, né, já tem um preset, já para exportar ele vai direto para a pasta alta resolução. Então, quando eu exportar, ele já cria uma pasta, ele vai direto para a pasta original e ele vai renomeado com alta resolução. O que muda aqui, tá? O formato da imagem é a mesma, o perfil de cor é o mesmo, que é o sRGB, qualidade mesma coisa, só que lembra lá no dimensionamento da imagem? Como eu quero manter a foto em alta resolução, que é a maior resolução que eu conseguir, eu não vou dimensionar a imagem. Então a imagem ela vai ficar do tamanho que ela tá. Aí eu só coloco os 300 pixels por polegada e não mando redimensionar. E aí eu exporto, ela vai ficar na mais alta resolução que ela conseguir. Vejo que quando o cliente posta a foto que eu encaminhei em alta do Instagram, o Instagram destrói. Exatamente isso. O Instagram, ele destrói mesmo a foto. Que foi aquilo que eu falei, quando a foto ela tá em alta resolução, o Instagram vai comprimir. Então, o que é o legal vocês fazerem? Sempre quando vocês forem, vocês sabem que o cliente de vocês vai postar foto, já exporta numa pastinha de redes sociais e orienta ele que quando ele for postar é para ele postar essa. Ou então, você manda redes sociais pelo WhatsApp, porque aí ele só vai postar direto, já vai estar na baixa resolução e aí não vai ter esse problema de estragar. Gente, se vocês tiverem pergunta, tem que fazer. Na resolução, é errado deixar 72 dpi ou é melhor 120 sempre? Depende do que você quer. Eu coloco 72 dpi num outro formato que eu vou mostrar para vocês agora, que é o formato para site. Então, eu sei que, por exemplo, Album, se você coloca lá uma imagem de 2048 na aresta longa, ela vai zoar também, ela vai ficar pesado o site, as páginas do site não carregam. Então, para site, você coloca 1200 na aresta longa e geralmente 72 dpi. Mas 72 não está errado, não. Para Instagram dá bom. É que como eu exporto, e às vezes pode ser que meu cliente poste em outro lugar, ou vai ver numa televisão, alguma coisa assim, 120 é um espaço legal, né, de pixels por polegada. DPI, pixels por polegada é a mesma coisa. Se alguém tiver pergunta, pode ir fazendo aí. Tá, então a diferença da alta resolução, eu não vou redimensionar, porque eu quero a foto da minha maior dimensão. Gente, uma coisa interessante, uma coisa legal de vocês saberem também. Quando vocês pegam um arquivo original, que é o arquivo RAW, o RAW sei lá, de uma câmera que nem a minha, que é uma SL2, geralmente ele vai ter 23 MB de tamanho de arquivo, né? Se for uma câmera que não seja crop, esse arquivo ele vai ser até mais pesado. Tá? Pega uns arquivos de Sony e é gigantesco. Então, porque o RAW, ele tem todas as informações, ele é um arquivo cru, ele é um arquivo pesado, tá? Para eu conseguir a maior resolução, uma foto, né, de boa resolução, eu tenho que estar com uma foto grande, que não tenha um crop, né, que ela não esteja cortada. Porque quando eu corto a minha foto, vamos supor que eu tirei foto, eu não tenho uma câmera macro, tem gente que faz newborn que faz isso, né?
vai lá, faz aquela foto aberta, foca bem no lábiozinho do bebê e depois a gente cropa a foto no Lightroom para ficar parecendo que é uma foto que foi feita com uma câmera macro. O que vai acontecer com essa foto? Ela não vai ter mais 23 mega. Ela tem aquela imagem toda, todo aquele restante que você descartou da imagem, né, que você cortou e não vai exportar aquilo, ele não vai fazer mais parte daquele arquivo original. Então é normal quando você edite uma imagem, que essa imagem ela não tenha mais o mesmo tamanho, tá? É legal falar isso, porque eu já enviei às vezes arquivo em RAW e a pessoa fala, mas não está em alta resolução, o arquivo que eu te mandei tinha 23 mega, porque era o arquivo cru. Então qualquer edição que eu fizer a partir de agora naquele arquivo, ele não vai ter mais o mesmo tamanho. Então é comum, às vezes, eu pegar um arquivo de RAW de 23 mega e depois que eu exporto ele fica com 7, fica com 5, isso em alta resolução, tá? Então é comum, mas ele ainda vai ter uma resolução boa, tá bom? Então esse foi para alta resolução. Gente, se você tiver dúvida, vocês falam, porque eu não enrolo, não, vou passando. E agora, né, como eu disse para vocês, como que eu faço para exportar para site. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui como é que tá o chat lá no Instagram. Por enquanto aqui tá tranquilo também. Tá tranquilo, te pergunta por lá também. Se alguém quiser ir lá também, tá? Eu tô ao vivo no Instagram, é instagram.com.br/Carla Toscano. Por lá, daqui a pouco eu vou compartilhar a tela para ensinar a fazer esse preset que eu mandei para vocês. Mas tem surpresinha também, tá? Para quem ficar até o final da live, eu vou depois disponibilizar os presets de exportação para vocês. Então, como que é a exportação para o site? Eu já deixo no meu preset de exportação para salvar numa subpasta escrita site. E eu vou exportar na aresta longa, lembra que eu falei que a aresta é o lado maior. Na aresta longa eu vou exportar com 1200 pixels e 72 dpi. Então é uma imagem pequenininha, é uma imagem super leve. Se for para você colocar num site, para colocar em algum outro lugar que você precise de uma imagem mais leve, ela é uma imagem leve e 1200 ela é o tamanho de uma tela, assim, dá para você ver ela grande, ela não perde essa resolução. Vai perder mais resolução se você for dar zoom, se você for fazer um banner, né? Porque aí você consegue perceber a diferença. Mas se não, é super de boa. Aí esse é para exportar para site. Agora eu vou falar para vocês as mesmas coisas que a gente consegue fazer no Lightroom, a gente também consegue fazer no Photoshop. A diferença é que o Lightroom, ele é um programa que a Adobe fez para fotógrafos. Então o Lightroom é um programa para você organizar as suas fotos, você consegue criar coleções inteligentes, você consegue criar as suas pastas dentro do Lightroom, você consegue ver todas as fotos de uma vez, selecionar essas fotos. Então o Lightroom, ele é um programa que ele foi feito para fotógrafos. Mas eu consigo fazer tudo que eu faço no Lightroom, eu consigo fazer também no Photoshop. Agora eu vou mostrar para vocês como que a gente faz esse redimensionamento de imagem, só que no Photoshop, tá bom? Quando eu achei esses slidezinhos no Instagram, eu achei que você só ia passando, né? Igual faz com, sei lá, um slide normal. Só que você tem que escolher trocar a imagem, por isso que tá com número. Na live passada eu não achava a ordem dos slides. Aí eu coloquei um número para me achar. Como é que a gente vai fazer no Photoshop para poder exportar, tá? Agora quem tá lá no YouTube vai conseguir ver a minha tela aqui. Eu deixei uma foto salva para poder mostrar para vocês como que eu faço para exportar essa foto aqui do Photoshop com o tamanho para redes sociais. Então essa foto eu joguei ela direto do Lightroom no Photoshop. Então se eu for ver aqui o tamanho dela, esse é o tamanho original da imagem. Ele está com 6.000 pixels na aresta longa e está com 300 dpi, tá? 300 pixels por polegada. Eu vou dar um zoom nessa imagem aqui no meu olho para a gente conseguir enxergar o que é esse bendito desse pixel. Então, um pixel é um quadradinho desse. Cada quadradinho desse aqui é um pixel, tá? Se eu desfaço aqui o zoom, eu vou conseguir enxergar então a minha imagem.
formada de vários quadradinhos coloridos. Então vocês estão vendo aqui que uma imagem com 300 pixels por polegada, eu tenho que dar muito zoom, né, para conseguir enxergar o quadradinho. Então é uma imagem que está com uma boa resolução, tá? Então ela está na maior resolução. Eu consigo ver, está aqui no canto inferior da tela, o canto inferior esquerdo, aparece aqui o tamanho que está a imagem, tá? Agora eu vou redimensionar essa imagem, que é o atalho que vocês estão vendo no Instagram, e quem está no YouTube está vendo a tela do YouTube. Quem quiser ir no YouTube, youtube.com/Carla Toscano. Eu vou vir aqui em imagem, tamanho da imagem, tá? Aqui eu tenho o tamanho original e eu posso também redimensionar essa imagem. Então vocês lembram aquela configuração que a gente colocou lá no Lightroom? Mesma coisa aqui. Então aqui eu tenho a largura e a altura. A largura vai ser sempre a aresta longa, tá? Independente da foto ser horizontal ou vertical. Então, de largura eu vou ter 2048. Opa, faltou um zero aqui, 2048. E aí, ele já vai falar para mim qual que é o tamanho automático que eu tenho que ter de altura. Eu posso mudar aqui, se eu quiser, os pixels por polegada. Eu vou manter 300 mesmo, mas eu posso colocar 72, por exemplo. Tá? E aí eu vou ter aqui o tamanho novo que vai ficar a minha imagem. Ele fala aqui pra mim, não sei se aqui dá pra ver, daqui não dá pra ver. O tamanho que ficou, ele fala pra mim aqui, agora a sua imagem tem 945K e antes ela tinha 137 megas, tá? Então ele fala qual o tamanho que vai ficar quando eu redimensiono essa imagem. Se eu colocar 120, o problema é que ele está muito automático e aí ele renomeia tudo automático, até a quantidade de pixels. Então, se eu coloco 2048, ele coloca 120 automático. Vou dar OK aqui para vocês verem como a imagem já diminuiu. Agora eu vou dar aquele zoom no meu olho. E olha como nessa quantidade de zoom, como já aparece muito mais quadrados, né? Quando eu estava na proporção original não aparecia tanto. Agora eu vou diminuir mais ainda a minha imagem, como se eu fosse exportar ela para um site. Então, imagem, tamanho da imagem. E aqui eu vou colocar 1020, tá? E vou colocar 72. Eu tenho que fazer isso 2 vezes, porque ele muda automático, né? Como eu disse para vocês. Então, quando eu coloco 1020, ele dá lá já, ele ajusta, né? E aqui ficou certinho. Agora 1020 de largura, 680 de altura e 72 de pixels por polegada. Vou dar OK. Olha como a imagem diminuiu mais ainda. Agora a minha imagem, ela tá aqui embaixo, ó. 1200 pixels por 680, 72 dpi. Agora olha só o meu olho, gente. Cara, eu vou até dar um print aqui e vou postar para vocês depois, o pessoal que tá aqui no Instagram. Depois vai lá olhar nos stories, eu vou postar um zoom de 100% no meu olho. 100% não, tá 1500% de zoom. Na foto de alta resolução, na foto de redes sociais e na foto do site, para vocês entenderem o quanto faz diferença, né? Na resolução da imagem. Quando eu vejo ela 100%, não dá pra ver tanta diferença, mas se eu dou o zoom, vira um borrão. Mas esse daqui é uma imagem bem levinha, né, para postar em site, essas coisas, tá? Então, essas são as configurações que eu tenho para conseguir mudar isso no Photoshop, tá? Então, para quem tá aqui no Instagram, quiser anotar, você vai em imagem, tamanho da imagem, e aí coloca essas configurações que estão aqui. Para quem tá assistindo gravado, né, não vai aparecer os comentários, dá para dar uma olhadinha em quais são as configurações. Então, são as configurações de alta resolução. Opa! Virei a câmera. Essa aqui são as configurações para redes sociais. Então, 2048, né, na largura, na aresta larga. E aqui são as configurações para site, 1200 na aresta longa, tá? Isso para o Photoshop.
Agora eu vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer, e aí é o pulo do gato, né? Como eu disse, eu sou a doida da produtividade. Para mim, se não tiver action para tudo, eu não sossego, assim. Eu acho que ajuda muito, né? A gente ter as actions. A questão agora é, dá para deixar tudo isso salvo? Ou toda vez que eu entrar no Photoshop, eu vou ter que escolher um tamanho diferente? Dá para deixar tudo isso salvo. Eu vou mostrar no YouTube e eu vou explicar por aqui, vocês podem ir seguindo passo a passo. É que por aqui eu não consigo compartilhar a tela do computador, tá? Mas aí eu vou mostrar tudo por aqui. Na verdade, gente, até tem como, tá? Se vocês verem alguém falar, não, tem, eu já vi na live do fulano. Para compartilhar a tela do Instagram numa live, eu teria que entrar com o meu Instagram, no login com o meu Instagram, em outro programa que conseguisse meio que enganar o algoritmo, porque não sei se vocês sabem, se você logar em outro programa, com a sua senha, né, em outra conta, em outro lugar que não seja o Instagram e o Facebook, que o Facebook e o Instagram são do mesmo dono, diminui o alcance da sua conta. Então tem aqueles sites, aqueles aplicativos para organizar o feed, para fazer essas coisas, eles diminuem o alcance, tá? Então por isso que eu não logo. Mas aí tem lá no YouTube. Então vou mostrar e vou explicar por aqui como que a gente grava uma action para redimensionar e como que a gente grava um preset para redimensionar essa minha tela, tá? Mas eu vou deixar de presente para vocês baixarem, tá? E aí como é que vai funcionar? Quando eu acabar a live, eu vou deixar um post no Instagram, se você está vendo essa live gravada também, vai ter lá um post no meu feed do Instagram. Você vai lá, marca um amigo fotógrafo para poder vir assistir essa live também. Vai lá no meu perfil do YouTube, se inscreve no canal, tira um print e manda pra gente no direct. Assim que você mandar pra gente no direct, a gente vai te mandar um link com as actions de redimensionamento e com os presets para vocês instalarem no Lightroom e conseguirem redimensionar suas fotos com um clique. É muito legal. Vou mostrar para vocês aqui como que vai funcionar, tá? Primeiro, eu vou mostrar como que a gente faz lá no Photoshop, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Só falar no Instagram, deixa eu colocar o meu rostinho mais pro lado. Prontinho. Então, a gente tá aqui no Instagram, eu vou voltar à imagem original, né? Que é o tamanho dela grandona. Se eu quiser deixar essa imagem em alta resolução, é só eu dar o Ctrl S, que é o salvar. Se eu joguei ela direto do Lightroom, ela vai salvar uma cópia aqui, que vai ser a cópia que vai estar editada, né, o PSD, e aí eu exporto daqui. Ou eu posso vir em arquivo, salvar como, e salvar ela em JPEG, tá? Eu vou salvar ela aqui em JPEG, posso renomear, posso não renomear, e vou mandar salvar, e aí eu vou salvar ela com 12 de qualidade, que é a qualidade máxima que eu consigo. Vou salvar ela aqui e vou lá na minha pasta para mostrar para vocês o tamanho que ficou o arquivo original que eu salvei. Aqui está o arquivo que eu salvei agora, ele ficou com 11 MB, tá? Porque eu editei, é uma imagem que estava super grande, editei, ele ficou com 11 MB, que é o arquivo em alta resolução, é a maior resolução que eu consigo do arquivo, tá? Agora eu vou exportar ele para as redes sociais. Eu já tenho aqui, ó, um conjunto de action que ele já exporta automático, que é esse que eu vou mandar para vocês, tá? Redimensionamento Carlos Toscano. É só vir aqui em redes sociais, apertar o play, ele já vai redimensionar automático. Eu mando salvar, se eu der Ctrl S, ele vai salvar em cima. Posso vir aqui, salvar como, né? Vou salvar em JPEG, editar, vou colocar aqui redes. Vou mostrar para vocês o tamanho que ficou com as configurações de redes sociais. Redes ficou com 1,45 MB. E agora eu vou exportar para o site. Salvar como.
Eu não gosto de fazer isso aqui pelo Photoshop, tá? Eu sei que tem gente que faz, que gosta do Photoshop e tal, que só trabalha com câmera RAW, mas eu não gosto. Eu acho que para eu ter que salvar como assim uma por uma me atrapalha. Mas quem tem uma quantidade menor de fotos, dá pra fazer por aqui também, tá? Eu prefiro fazer pelo Lightroom porque eu faço em lote. O tamanho dessa imagem para as redes sociais, para o site agora ficou com 634K. Então só para vocês verem a diferença, né, do tamanho da imagem, como muda bastante, tá? Então como que eu vou salvar esse preset, essa action, tá? Vocês podem vir aqui são todas as minhas actions que eu tenho. Inclusive para quem for fazer o curso, eu ganho todas as minhas actions. Tá dentro do pacote bônus do curso. E, gente, olha, facilita a vida, assim, num nível que, olha, não consigo mais viver sem. Para você criar um novo conjunto de actions, que é essa pastinha aqui, você vai vir aqui, ó, numa pasta, e novo conjunto. Então, eu posso colocar aqui, redimensionar. Criei um novo conjunto. Dentro desse conjunto, esse maisinho aqui é para gravar uma nova ação, ó. Criar nova ação. Eu vou criar uma nova ação que pode chamar redes sociais. A partir de agora, tudo que eu fizer vai ficar gravado. Então, tá vendo que tá aqui gravando o botãozinho vermelho de gravando, como se fosse um toca-fita? Que velha eu. Eu fazia muita mixtape. Agora, tudo que você fizer a partir de agora tá gravando, tá? Então, eu vou fazer aquele caminho lá de imagem. Peraí. Ao vivo, tudo acontece. Eu vou voltar para a imagem grande, senão ia dar ruim. Posso mandar gravar de novo. Vem aqui, gravar. A partir de agora tá gravando tudo. Eu vou vir em imagem, tamanho da imagem, e vou colocar aqui os 2048... com 172 dpi, velho. E vou dar OK. Ele redimensionou a imagem. Posso parar aqui, tá? O stop. E agora a imagem está redimensionada. Agora eu vou voltar a imagem no tamanho original e vou ensinar vocês, né? Vou mostrar para vocês aqui. É só vir aqui nas redes sociais, onde eu criei esse redimensionamento. Vou dar o play. Pronto. Redimensionou. É um botão só, gente. Usar Action é vida. Que é o que eu ensino no meu curso, que é como as Actions podem facilitar a sua vida e aí você não vai fazer mais nada, você só vai dar play e passar um pincel. É muito fácil. Então, quando eu dou play, eu já redimensionei a imagem, então é só vocês repetirem esse processo para site, né, para outras coisas que vocês quiserem redimensionar. Mas como eu disse, eu vou deixar também disponível só para vocês baixarem e instalarem aqui como vai fazer. Perdi. Eu tô ao vivo no YouTube também, tá? E vai ficar gravado lá. E lá no YouTube eu tô mostrando a tela do meu computador. Então fica mais fácil ver por lá depois. Bem, no Lightroom eu vou mostrar vocês também como que vocês podem salvar esse preset de exportação, tá? Eu tenho a imagem aqui, eu vou clicar no botão direito, exportar, exportar, tá? Eu já tenho aqui salvo, eu mostrei até na Action da semana passada, deixa eu botar minha carinha pra cá. Como que eu já deixo isso salvo e aí já vai pro local que eu quero, salva na pasta que eu quero, eu acho isso fantástico. Mas eu vou criar um novo aqui pra mostrar pra vocês, então vamos supor que não tem nada aqui, tá? Então, como eu disse, eu salvo sempre na mesma pasta que é original. Vou colocar na subpasta teste live, para vocês verem que legal como ele renomeia. Nomeação de arquivo, como eu disse, eu não renomeio, tá? Configuração do arquivo, sempre JPEG. Perfil de cor sRGB, qualidade 100. Reajustar a imagem só se for eu vou colocar teste live, redes sociais, vai. Aí vocês seguem a configuração que tá no comecinho da live, tá, pessoal?
Configura teste live e redes sociais. Você vai vir aqui, redimensionar, aresta longa, 2048 pixels. Pode colocar 72 pixels por polegada ou 120. Não vai mudar muita coisa. Nitidez para a tela, tá? E vocês podem colocar aqui, se vocês quiserem, uma marca d'água. Pode colocar logo de vocês. Para vocês deixarem a logo de vocês salvo, você vem aqui em editar marca d'água. Aí vai ter uma logo aqui, ó. Aqui já vem a conta que está registrada Adobe. Ele vai aparecer esse Czinho aqui e vai aparecer o nome de quem tá. Mas você pode também pegar uma imagem em um PNG, né? Que você tem aí, eu tenho aqui, sei lá, deixa eu pegar tem uns logotipos salvo aqui. Só pra vocês verem, vai baixar. Aí eu posso colocar essa logo, né? Centralizada no meio, no canto esquerdo, bem no meio da tela, no canto superior, né? Geralmente eu deixo no meio, eu deixo no cantinho direito, eu vou deixar no meio porque os cantos estão escuros. Eu posso ajustar o tamanho dessa logo, tá? Pode ser bem pequenininha, média. Eu posso ajustar também a opacidade dela, se ela tá um pouco mais marca d'água, tá? E aí eu salvo. E aí eu vou colocar aqui teste. Então, quando eu for colocar a marca d'água aqui, eu tenho as minhas marcas d'água salvas e eu posso selecionar a marca d'água que eu quero, né? Então, eu fiz tudo isso daqui, é só eu colocar em exportar, ele vai exportar. Mas eu posso ir além, eu posso deixar salvas essas configurações para eu utilizar sempre que eu quiser. Aí eu venho aqui em adicionar, tá? No canto esquerdo aqui, que vai ter predefinições do usuário. Eu venho em adicionar, nome da pré-definição, teste, live. E vou criar. Tá vendo? Ela já apareceu aqui embaixo, ó. Então eu posso, independente de qual configuração que foi a última que eu exportei, eu posso vir aqui depois, ó, teste live. Tá vendo que ele já remanejou tudo? Já botou o nome que eu deixei salvo, já deixou a marca d'água aqui, que vai ser a marca d'água teste. E eu vou exportar, para vocês verem que legal. Ele já apareceu aqui, tá vendo? Teste live, redes sociais. E aqui a imagem com a logo que eu selecionei. Então isso poupa um tempo assim demais. Nunca fica salvo as configurações de exportação do Lightroom. Será que é alguma configuração do meu computador? Não, Mônica, é isso que eu estou ensinando a fazer agora. Eu deixei salvo, vou deixar salvo, eu estou ao vivo também lá no YouTube. E eu vou deixar salvo lá, depois você dá uma olhadinha como é que faz para fazer. Quando você vai exportar, do lado esquerdo vai ter pré-definições do usuário. E lá embaixo vai estar adicionar. Aí você salva essas configurações, da próxima vez que você entrar, ela vai estar lá. É bem facinho. Aí você pode salvar várias logos, vários presets de logo. Você pode salvar a sua logo centralizada, do lado esquerdo, do lado direito, branca, preta, cinza. Aí quando você vai exportar, eu fiz um ensaio super clean, tá tudo branco, então eu vou usar a logo preta. Vai lá no exportar e manda exportar para aquela logo específica que você já deixou salvo. Eu não deixo uma configuração de cada logo salvo, já naqueles predefinições dos usuários, porque é muito cliente. Então, quando eu vou exportar para redes sociais, aí eu venho aqui botão direito, exportar, aí coloco redes sociais e coloco, aí eu tico marca d'água e escolho qual cliente que é a marca d'água. Para mim compensa mais, porque são muitos clientes, mas vocês já podem deixar aqui uma predefinição do usuário para cada cor de logo que vocês tiverem. Né? Então, isso ajuda bastante. Que mais? Acho que é isso, gente. Dúvidas? Se tiver qualquer dúvida também, pode deixar nos comentários da live gravada, pode mandar direct. Qualquer coisa a gente responde numa outra live, tá? Às vezes a pessoa começa a assistir, tem que sair, depois assiste gravada. Pessoal do YouTube, alguém tem dúvidas? Não, tá tudo de boa aqui também. Acho que é isso então, pessoal. Então, assim,
Essa é a dúvida, né? Isso é uma coisa que todo mundo pergunta. A live vai ficar salva, tá? Ela vai ficar salva tanto no Instagram quanto no YouTube. Então, se vocês quiserem depois ir lá no YouTube, assistir a live, né? Que eu fiz essa parte de gravação de tela. Me falem também o que vocês estão achando. Se fica muito ruim eu falando aqui, tá lá no YouTube, tá lá no YouTube. Acho legal, às vezes a pessoa não consegue assistir lá, assistir por aqui. Tá bom, gente? É isso. Estou meia horinha de live, 40 minutos. Consigo enrolar. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. Espero que a gente se veja segunda-feira que vem. Comentem lá depois o que vocês acharam. Eu vou deixar então no feed para vocês marcarem lá um amigo fotógrafo e eu mandar para vocês os presets, né, e as actions já salvas. E também dão uma olhada lá depois nos stories, que eu vou deixar para vocês verem o print do meu olho, a diferença da imagem em alta resolução para redes sociais e para o site, tá bom? Muito obrigada e é isso. Vou encerrando por aqui. Beijinho e tchau, tchau, gente.